Nossa, pra gente é muito emocionante estar aqui, né? Que são 7 anos de FLUP. Nossa, é muito bonito, né? E é muito orgulho também ver um projeto com essa importância sobreviver a todo tipo de crise e chegar até aqui com desejo de renovar e ir além. E já começamos com a força e os caminhos abertos por Exu, Laroie, pela força e a graça de Abdias Nascimento. E tá lindo, né, gente, essa programação. Isso tá demais. Tem Gilberto Gil e Lineker. Adoro quando tem esse aplauso espontâneo. Tem também Ana Paula Lisboa. Isso. Tem Thay Selasi. Tem meu filhote Giovanni Martins. O sol na cabeça, no coração. E Maurício Hora, falando de Machado de Assis. E não dá para perder nem um dia, hein, gente? Desde 2012, a FLUP vem circulando as favelas da cidade. Já estivemos no Morro dos Prazeres, em Vigário Geral, na Mangueira, na Babilônia, na Cidade de Deus. E ano passado foi lá na porta de casa, no meu quintal, no Vidigal. Ei, galera do Vidigal aí, maravilha. Esse ano decidimos vir para o centro. Mas é um centro com um dever de periferia muito forte. A ideia era estarmos próximos ao Cais do Valongo e da pequena África do Rio de Janeiro. Foi aqui, nessa região, que o povo negro assentou suas tradições culturais, modos de vida, e inventaram o que o Brasil tem de melhor: samba, carnaval e essa solidariedade, o que o Maltner chama de uma coisa linda, que é essa amálgama, essa mistura. Isso a gente tem que mostrar para o mundo. Então, viva a pequena África! Ei! Isso! Está saindo cada vez melhor, vocês estão ótimos! E viva também o Cais do Valongo. Hoje, patrimônio histórico da humanidade e, para nossa vergonha, já foi o maior porto escravagista da história. Que o museu e os outros marcos que estão se erguendo neste território sejam monumentos não apenas da nossa dor, mas também de nossas melhores expectativas de futuro. Esse ano, a FLUP já vem numa caminhada muito bacana. A FLUP pensa em narrativas curtas, após 3 meses de encontros extraordinários, vai lançar um livro em homenagem ao Martinho da Vila. Amo Martinho, Martinalha, minha amiga. Após um rolê que envolveu também a realização de batalhas de poesia, os já tradicionais slams, de que a FLUP é uma das pioneiras aqui no Rio, nós vamos lançar um livro inédito da poeta Maria Duda. Ai, gente, está ficando fraco, vocês estão com fome, hein? Quando eu fizer, é com força, tá? Isso. Então, da poeta Maria Duda. Ai, agora foi bom, melhorou o bagulho. E também nas narrativas negras para o audiovisual, mais uma turma. Nós vamos ter roteiristas que vão sair pelo mundo contando as nossas histórias. Isso é muito importante. Nós precisamos ter atores, diretores, roteiristas negros, né? Que senão a gente fica só na faxina, né, gente? Não combina com o meu modelo. E isso sem falar no Preta por Ter, uma ação de moda ativismo incrível, cujo resultado nós vamos conhecer daqui a pouco, quando vai acontecer um esperado desfile. Adoro essas coisas. E olha, quem já viu os modelos falou que está demais. Fashion Week perde, meu amor, também acho. Eu estou curiosíssimo, que vocês sabem, né? Essa roupinha discreta não é à toa. E pensar que toda essa história, todo esse conhecimento compartilhado, toda essa fé na vida, nas artes e nas coisas boas, só é possível graças à Lei Rouanet. Eu ia falar da Lei Rouanet, mas o Graça já falou, não vou falar de novo. E, nesse contexto, nada mais adequado, justo e urgente que a homenagem da FLUP esse ano a Maria Firmina dos Reis. Essa mulher é uma referência das mais importantes, não só da história da literatura, mas da história do próprio país. E para contar para a gente um pouco sobre Maria Firmina, nós temos um time fantástico. E para começar, eu vou chamar a maravilhosa, linda, poderosa, professora doutora Giovana Xavier. Barulho! Mais barulho! Uhul! Ô, mulher bonita! Linda, arrasa!
Boa noite. Gente, eu tô muito nervosa. E hoje eu tô com a energia menina de Oiá, hein? Então, vamos lá. Eparrê, minha mãe. Obrigada por eu estar aqui, né? Obrigada a minha mãe Oxum também, que eu sou uma mulher metá. Aí eu. Bom, vamos fazer o seguinte. Tem uma frase para a gente fazer um percurso com a Maria Firmina que não é dela, não, mas vai nos ajudar. Tá todo mundo aí com uma folhinha de papel? A gente vai fazer um exercício. Pode deixar que eu não vou pedir para ninguém fazer origami, gaivota, ciranda. Podem ficar tranquilos. Dobra essa folha no meio. Não é origami, tá, gente? Repetindo. Nem barquinho também. Agora corta a sua folha em 2 pedaços. Você dobrou e corta, não precisa ser perfeito, não. Eu sei que para nós, mulheres negras, isso é difícil, né? Porque tudo nosso tem que ser perfeito, e daqui a pouco começa a surgir várias réguas para a folha ficar milimetricamente dividida. Bom, guarda uma metade e segura a outra. A frase, vou até pegar uma aqui. A minha folha é essa. A frase que eu vou falar é de uma feminista negra panamenha que eu gosto muito, que se chama Audre Lorde. A frase da Audre Lorde é a seguinte: o medo da minha raiva me ensinou nada. Fecha o olho, todo mundo, que eu vou repetir essa frase. O medo da minha raiva me ensinou nada. O medo da minha raiva me ensinou nada. O medo da minha raiva me ensinou nada. Agora, sem abrir o olho, mas em contato com as raivas que cada uma de nós carregamos, pega essa folha de papel e amassa com toda a sua raiva. Mas tem que ser com raiva, com muita raiva. Tem uma galera muito suave aí. Raiva real. Amassa. Amassa. Amassou? Abre o olho lentamente. Agora, vamos com menos raiva. Vamos desamassar a folha. Todo mundo desamassou? Agora, a gente vai levando com a folha na mão, a metade amassada. Vamos levantar. A gente vai todo mundo sacudir. O que acontece com a folha amassada? Faz barulho? Faz barulho? Faz barulho igual se a folha estivesse inteira? Não, né? Então pode abaixar o braço. A folha amassada é uma representação do silêncio, né? Do calar as vozes, que é o que historicamente tem tentado fazer conosco, não é isso? Enquanto povo, enquanto comunidade negra. E a gente tem produzido as nossas respostas. Então, eu vou aqui e vou voltar com algumas dessas respostas, tá? E aproveitar e pedir aí som na caixa, DJ, tá? Salve a pátria do progresso, salve Deus e igualdade, salve o sol que raiou hoje, difundindo a liberdade. Quebrou sim, fim a cadeia da nefanda escravidão. Aqueles que antes oprimias, hoje terás como irmão. Salve a pátria do progresso, salve Deus e igualdade, salve o sol que raiou hoje, difundindo a liberdade. Quebrou sim, fim a cadeia da nefanda escravidão. Aqueles que antes oprimias, hoje terás como irmão.
2. A pessoa guarda aqui, né? Porque na calcinha já ia ser demais também, né? Tudo há um limite nessa vida. Salve Deus e a igualdade, salve a pátria e a liberdade. Sabe quem que escreveu essa letra? Alguém já ouviu? Pois é. Essa letra se chama Hino da Libertação dos Escravos. Hoje a gente fala escravizados, né? E a autoria dessa letra é atribuída a Maria Firmina dos Reis. Veja bem. Hoje, a gente está aqui fazendo uma reparação, né? Há um silêncio, há uma folha de papel amassada que nos tentou ser imposta e que a gente tem produzido as nossas respostas, né? Respostas de encontros de gerações. Quem está cantando o hino da libertação dos escravos é a MC Carol Del Farra. E quem está dançando sou eu. E também somos todas nós, num movimento de primeira e terceira pessoa coletivos, né? E o que tem de importante nessa letra, para além de verificar se é verdade ou não que Maria Firmina foi autora? Vou sentar um pouco, porque professora, doutora, senta, né, gente? Não tem esse negócio? A professora tem que sentar e tem um jeito de cruzar a perna, não sei o que, da coluna. Aí meu papel já está todo amassado. Depois faz um Photoshop para não ficar todo amassado assim, né, gente? Porque é muito feio. Pois é. Então, assim, olha que engraçado. Eu vivi, né? Vivi para chegar aqui na FLUP como professora doutora e rebolar o hino da libertação dos escravos, né? Vivi para isso. O meu primeiro movimento ia ser dizer... Eu nunca imaginava que isso fosse acontecer comigo, mas é mentira. Eu acho que a gente tem que produzir novas narrativas e eu acho que a FLUP é um exemplo super importante nesse sentido. E as novas narrativas passam por a gente se apropriar dos lugares que são nossos de direito. Então, acho que hoje eu estou onde eu sempre deveria estar, né? Como uma acadêmica, podendo também mostrar o quanto o nosso corpo fala, o quanto o nosso corpo é um texto. E é essa percepção do nosso corpo como texto que torna possível que, com tudo o que aconteceu, desde a travessia, a gente esteja aqui hoje, celebrando a vida, transformando dor em amor e ressignificando os nossos caminhos de casa, né? E aí, dentro dessa perspectiva, né, muito inspirada pela Maria Firmina dos Reis, que nesse momento traz identidades que são importantes para a gente refletir. A gente está falando de uma mulher negra, nordestina, mais precisamente uma maranhense. A gente está num momento histórico de observar o protagonismo que a região Nordeste exerce, né, na história da democracia no Brasil, na luta por um sentido de democracia. Então, é muito representativo que a gente possa estar hoje em conexão direta com o Maranhão, né? Inclusive em São Luís, terra da Casa das Minas. Maria Firmina dos Reis foi autora do nosso primeiro romance na história do Brasil, Úrsula. Ela escreveu Úrsula em 1859. Alguém aqui estudou Maria Firmina dos Reis na sua formação escolar? Alguém aqui, antes da FLUP, já tinha ouvido falar em Maria Firmina dos Reis? Sim, não, mas a maioria não. Pois é, isso tem a ver com silêncios, né? Com silêncios que são impostos. Mas o silêncio também pode ser significado como uma fala. Eu acho que esse é um saber importante para a gente.
Sem o silêncio e a nossa capacidade de observação, a gente também não estaria aqui hoje, né? Então, eu poderia continuar essa minha fala por muitos caminhos, né? Poderia, por exemplo, falar da minha alegria, da minha gratidão de, aos 39 anos, ser professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, conduzindo um projeto pioneiro, revolucionário, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas Intelectuais Negras. Poderia contar um pouco de como foi todo o processo intenso de, com menos de R$3.000, publicar o catálogo Intelectuais Negras Visíveis, que é uma obra pioneira, né, organizada por mim, e que envolveu um grupo de 7 mulheres, no qual a gente reuniu 181 profissionais negras de diferentes áreas de atuação para apresentar para o Brasil no lugar onde a gente quer estar, como protagonistas da nossa história. Mas eu vou pular toda essa parte. Eu tenho falado bastante dela e a plaquinha dos 5 minutos já apareceu também. Eu quero terminar, que não é um término, é um ponto e vírgula, com um texto do tempo presente. E eu vou ler esse texto. Ele não é meu, então ele está entre aspas. Como eu vou falar ninguém solta a mão de ninguém se eu dou desde 00:30 apreensiva porque tem caveirão entrando? Como eu vou cumprir com você tem que ser 3 vezes melhor se eu não posso sair de casa? Se não está arriscado eu tomar um tiro. Como eu vou acreditar nas plenárias do IFIX que dizem que vão lutar por quem está na base se já tem 3 mortos de ontem para hoje? Eu queria ter a esperança de vocês, mas ouvindo tiro é mais difícil. Quem escreveu isso foi a Pamela Carvalho. A Pamela foi minha aluna na UFRJ, em prática de ensino de História, e hoje ela trilha uma carreira acadêmica brilhante como mestranda do programa de pós-graduação em Educação. E eu vou terminar com a mesma resposta que eu dei hoje a essa postagem, que mexeu profundamente comigo e fez com que eu também estivesse aberta a transformar todo esse momento que a gente está vivendo aqui. Pamela, todas essas frases que você cita, elas fazem parte da história única sobre quem precisa de ajuda. A universidade está longe de resolver o problema das desigualdades no Brasil, mas o fato é que pessoas como eu e você, dentro dela, também obrigam a produzir novas respostas que partam da gente, das nossas experiências. Eu já pautei em reuniões departamentais, por exemplo, como que operar com diários de frequência e cobrança de 75% de presença para estudantes que muitas vezes estão sem dinheiro de passagem ou em risco em contextos de invasões policiais em favelas é um problema. Quando eu falei, ficou o carão e veio a hora do intervalo. Então é isso, não tem resposta única. O que há são disputas de narrativas, movimentos para gerar mais e mais intervalos. Eu sinto muito mesmo, mas eu também não vou desejar força para você. Porque, para mim, essa expectativa de que a gente tenha força tem sido tão dolorida como a chibata. Eu desejo lágrimas e que você possa desaguar nelas sem perder a inteligência, a criatividade e o amor que te fazem essa pessoa maravilhosa. Sorte da UFRJ ter você por lá. Um beijo. Entre 2013 e 2005, o número de jovens negros na universidade cresceu aproximadamente de 150 para quase 500 mil. 41% das famílias no Brasil são lideradas por mulheres negras. Pensem nessas duas realidades. Pensem nelas e, abre aspas, deixais, pois, que minha Úrsula, tímida e acanhada, sem dotes da natureza, nem enfeites e lousanias da arte, caminhe entre vós. Não a desprezeis, antes ampare-a nos seus incertos e titubeantes passos, para assim dar alento à autora de seus dias, que talvez, com essa proteção, cultive mais o seu engenho e venha produzir coisa melhor, com instrução mais vasta e liberal, com educação mais acurada. Maria Firmina dos Reis, Úrsula, 1859. Obrigada.
Bom, agora, para abrilhantar mais a nossa noite, eu vou chamar a Luciana Diogo. Mais, gente, mais barulho. Isso, ela é uma das idealizadoras e gestora do portal Memorial Maria Firmina dos Reis. Obrigado, querida. É contigo. Boa noite a todos. Primeiro eu quero dizer que é um prazer imenso poder compor essa mesa com pessoas por quem tenho profunda admiração, que já passaram, que vão passar por aqui durante essa noite. Na abertura da Flip 2018, a Flip Negra, que este ano torna-se tão especial, pois, além do intercâmbio realizado entre artistas e pensadores de diversos países, e por homenagear a nossa primeira escritora negra brasileira, o evento ganha extrema importância justamente pelo atual momento político brasileiro, em que estamos constantemente expostos e inseridos em debates relativos à memória, por um lado, e, por outro, estamos mergulhados em debates e disputas em que a intolerância, em todos os níveis, torna-se a principal medida de todas as coisas. Por isso, eu reconheço a importância desse evento em um contexto como este e agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui e poder contribuir, de alguma forma, para o fortalecimento do diálogo Brasil-África, para a historiografia literária brasileira e, sobretudo, pela possibilidade de fazermos aqui a revisão da memória e da história do nosso país. Bem, a minha contribuição aqui se dá em torno da criação do portal Memorial de Maria Firmina dos Reis, que tem página no Facebook e um canal no YouTube. Ele é bem recente. Vou contar um pouco a trajetória até chegar a esse empreendimento nas redes. Em 2016, eu concluí a minha dissertação de mestrado sobre a Maria Firmina dos Reis no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, o IEB, na Universidade de São Paulo, né? Sobre a orientação da professora Ana Paula Cavalcante Simeone. A pesquisa apresentou um recorte delineado, centrado principalmente na análise de duas obras de Firmina, Úrsula e o conto A Escrava. O objetivo central foi compreender a representação da subjetividade do negro, do escravo, ou do escravizado, ou do negro forro, na forma literária, a partir do texto firminiano. Eu pretendi apresentar os cativos como sujeitos e tirá-los da posição de marginalidade, anomia e mercadoria que comumente lhes é atribuída, realizando isso por meio de um estudo da personalidade social dos escravos, ou seja, abordando a questão da agência escrava, da sua capacidade de se expressar no contexto da escravidão, que é muito o que a Maria Firmina realiza em seus textos e de uma forma pioneira no século XIX. Né? Um ano após a defesa da dissertação, exatamente em novembro do ano passado, um grande amigo de faculdade, lá da época da graduação, o Carlos Alberto Cadilli, que é um moçambicano radicado no Brasil, e eu acho importante ressaltar esse fato, já que este ano a Flip está centrada nesse diálogo entre África, né, e essa conexão Brasil e África, na pequena África brasileira. E esse meu amigo moçambicano, que é analista de sistemas, ele me convidou, ele teve a ideia de vamos fazer um site para a Firmina, né? Ele comprou o domínio da internet e eu falei, bom, vamos sim, eu vou pensar em organizar esses conteúdos e gerir. O Memorial, então, de Maria Firmina dos Reis é um espaço digital criado para salvaguardar a memória dessa escritora. O acervo é formado por materiais disponíveis sobre a Firmina, que estão dispersos em vários locais da internet, e estão organizados de forma que estudantes, pesquisadores e interessados em geral possam conhecer a riqueza da obra de Firmina.
Esse trabalho de pesquisa, seleção, organização e disponibilização dos conteúdos transformou o nosso trabalho em um dos sites mais completos sobre uma escritora no Brasil. O domínio traz 6 eixos principais. A vida e obra de Maria Firmina, então, é o eixo principal do site, né, em que vocês, se navegarem pelo site, vão poder ter informações sobre a biografia de Firmina, as publicações originais de época, em jornais e livros, que de alguma forma, eu busquei reunir, por exemplo, todos os poemas que Firmina publicou, estão disponíveis, vocês podem clicar e acessar o jornal da época e ler os originais. Além desse trabalho com as fontes primárias, também eu recolhi e disponibilizei as novas edições que estão saindo sobre Firmina esse ano. Entre o ano passado e esse ano, a gente tem quase 10 novas edições perto disso. A trajetória e a carreira de Firmina como professora, para quem não sabe, ela trabalhou ao longo da vida por quase 40 anos como professora. A primeira professora que foi, a gente fala concursada, mas é um termo atual para a época, né? Um termo atual utilizado para pensar na época. Foi uma das primeiras professoras que criou uma classe mista de alunos, meninos e meninas, numa mesma sala no Maranhão, que escandalizou um pouco a sociedade e não durou muito tempo. Em 3 anos, as aulas tiveram que ser cortadas. Isso mostra a visão pioneira que Firmina tem, tanto na sua produção literária, quanto na sua carreira, na sua trajetória como professora. Também reunimos os bancos de dados de teses, dissertações, trabalhos críticos sobre Firmina. Então, é um material muito completo para quem quer conhecer a obra da Firmina com profundidade, ou para iniciar o desejo de fruir o que a Firmina nos deixou. Também, lá no site estão organizados em todos os portais, blogs, todas as notícias que eu fui encontrando, todas as matérias, reportagens que eu fui encontrando sobre Firmina, eu fui organizando também, e as pessoas podem ter a noção do que atualmente se pensa, se fala sobre ela. Tem uma sessão especial chamada Firmina na Escola, que traz vídeos, né, que estão disponíveis no YouTube e organizados lá, de alunos que produziram algum trabalho escolar a partir da obra da Firmina e colocaram no YouTube em forma de vídeos, né, tanto resenhas de livro, quanto interpretações em forma de pequenos filmes. Então, eu tentei ressaltar a importância da Firmina na escola, também organizando materiais de apoio para os professores que quiserem trabalhar com a Firmina na escola, trabalhar a sua obra. Para além do acervo sobre a obra de Firmina, o site também tem outros eixos. O eixo que é literatura e imprensa no século XIX, onde eu organizei obras raras e que eu pesquisei, por exemplo, no Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional, na Biblioteca Mindlin, Brasilianas, da USP, que tem os livros, as edições originais digitalizadas, e em que as pessoas podem ter acesso, edições com autógrafos, por exemplo, do Machado de Assis, para o
para o Veríssimo. Então, esse estante de livros eu dei o nome de Biblioteca de Obras Raras, que estão todas disponíveis lá. Além disso, alguns romances, os primeiros romances brasileiros, em geral, eram publicados também em folhetins, né, nos rodapés de jornais. Eu tive o trabalho, então, de, por exemplo, pegar o primeiro romance, O Filho do Pescador, por exemplo, e procurei, em cada dia que foi publicado um trecho, né, um capítulo do livro, e organizei todos os capítulos. Fiz isso também para as escritoras, as primeiras escritoras brasileiras. Então, é um site que tem, além desse desejo de tornar a obra da Firmina mais visível, também o desejo de trabalhar essa literatura, de trazer, aliás, essa literatura do século XIX, essas fontes primárias mais próximas do grande público, né? Um outro eixo importante também são as imagens, né? A Firmina tem... Existem alguns equívocos com relação à imagem de Firmina. A FLUP fez o concurso, né, Um Rosto para a Firmina, exatamente para a gente pensar a respeito disso, do branqueamento das figuras que são tidas como vultuosas na sociedade, né? Então, a Firmina, ao longo desses 40 anos, ela teve... A imagem dela teve envolta em torno de grandes equívocos, né? O site também priorizou imagens de pintores negros do século XIX, ou artistas plásticas negras da atualidade, que transforma também o site em uma exposição de obras plásticas, né? E além dos vídeos que estão no canal no YouTube, estão reunidos vídeos sobre literatura negra em geral, e o destaque para a literatura negra feminina. E a página no Facebook, que traz um pouco mais de um diálogo mais próximo com os seguidores e divulgar os conteúdos que foram produzidos para o site. O site é Memorial de Maria Firmina dos Reis. O memorial, tanto no YouTube quanto no Facebook, esse é o nome, Memorial de Maria Firmina dos Reis. E a gente tem também projetos para o futuro com esse canal de repente, produzir vídeos com entrevistas com escritoras. E esse é o esforço de trazer um pouco mais de visibilidade dessa grande escritora brasileira para as pessoas de um modo geral. Então, é isso. Olha, o negócio está maravilhoso. Eu vou ser rápido, falaram para eu ser rápido, então é isso. E agora eu vou chamar a escritora e cordelista Jaride Arraes. Mais aplausos, gente! Festa de periferia, tem que ter barulho! Bem-vinda! Oi. Daqui a pouco vai fazer sentido, tá? Esse celular aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É a primeira vez que eu falo em pé. Então, daqui a pouco eu sento. Bom, o que eu tenho para falar sobre a Maria Firmina está muito entrelaçado com a minha história e com a minha trajetória de escritora como ela. Então, quem talvez já tenha me ouvido falar vai ouvir um pouquinho uma coisa que eu já falei bastante. Quando eu estava crescendo, eu lia muito. Eu cresci muito íntima da literatura, porque meu pai e meu avô são escritores. Eles são cordelistas, são poetas.
E então eu cresci ali no meio de livros, principalmente de cordéis. E eu me lembro muito bem, no dia que eu estava voltando da escola, na garupa da moto do meu pai, ali no trânsito do Cariri, entre carroça, carrinho de mão e carro, moto. E eu falei para ele: nossa, pai, hoje eu tive aula de literatura e vi poesia e achei muito legal. E ele declamou para mim uns versos de Drummond e de Augusto dos Anjos. E ele declamou: apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. E declamou: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E eu tinha 10 anos, eu acho, e eu fiquei sem fôlego, eu fiquei abestalhada, eu fiquei achando aquilo a coisa mais incrível e ridícula do mundo. Eu fiquei apaixonada pela poesia, apaixonada por literatura. E eu nunca mais parei de ler. Eu comecei a pegar livro na biblioteca da escola, comecei a pegar os livros do meu pai. Só que todos esses livros que eu pegava eram livros escritos por homens brancos, por homens que não se pareciam em nada comigo, por homens que não tinham nada em comum com minha realidade. E eu posso admitir para vocês que isso não era um pensamento consciente que eu tinha. Eu não pensava sobre isso. Naquele momento eu lia, eu achava maravilhoso, eu me identificava com o que estava escrito, porque eu conseguia identificar na literatura as questões humanas que nos uniam, independente das nossas características. Só que ali no fundo da minha mente, ou nem tão fundo assim, eu achava que escrever não era uma coisa para mim. Eu não podia ser escritora. Isso era imaginar demais. Mas meu pai e meu avô eram escritores. Por que eu não podia ser? Não sei, não sabia. Cresci sem nunca ter lido um livro de uma mulher negra. Quando eu tinha 19 anos, que eu comecei a ler sobre feminismo, comecei a conhecer o feminismo negro. Estou um pouco sem fôlego porque eu subi escada, tá? Eu fui pesquisar sozinha na internet sobre escritoras, mulheres, que já era um grande passo, né, gente? E aí eu conheci a primeira escritora negra da minha vida, que foi a Conceição Evaristo. E a Conceição abriu para mim um mundo de escritoras negras que eu não imaginava que existia. Ela fez aparecer para mim uma quantidade de escritoras negras que eu não imaginava que existia. E eu sei que muita gente ainda não imagina que existe. Eu tinha 19 anos. Eu tenho 27. E eu leio desde muito criança. Eu estava cercada por muitos livros. Eu pegava livro na escola. Na verdade, eu roubava livro da escola. Porque ninguém se importava com os livros, então eu tinha que... Eu pensava, ninguém vai dar falta mesmo. Pegava, não tinha como comprar. Então, acho que daí a gente começa a refletir sobre a primeira gravidade disso, né? Como isso é grave e sério. Que uma criança, uma adolescente, uma jovem mulher... Hoje já estou passando do jovem, né? Que jovem até 29 anos, segundo os editais. Que ela não tenha tido contato com uma escritora negra, mesmo que a literatura seja uma coisa tão fértil na vida dela. E mesmo assim, mesmo que eu tenha encontrado Conceição, Esmeralda Ribeiro, Miriam Alves, Toni Morrison, Maya Angelou, tantas, Maria Firmina ainda não tinha aparecido para mim. Eu nem lembro direito como foi que eu encontrei Maria Firmina. Na verdade, eu estava pesquisando por mulheres negras que tinham marcado a história do Brasil. Essa pesquisa começou por Dandara dos Palmares, porque eu ouvi o nome da Dandara numa reunião do Movimento Negro, uma
companheira do movimento começou a falar nomes. Dandara, Alcautune, Luísa Maim. E eu, vou anotar aqui. E fui pesquisar. E aí achei Maria Firmina. E ainda era aquela foto da escritora gaúcha, que a gente sabe hoje que não é o verdadeiro rosto de Maria Firmina. E primeiro eu fiquei revoltada. Primeiro eu fiquei indignada, eu fiquei com uma angústia, eu fiquei tantas coisas, porque eu nunca tinha sido apresentada para aquela escritora na escola. E até aí tudo bem, né? Porque eu também não tinha conhecido nenhuma outra. Mas ela não era uma escritora como todas as outras. Ela era uma escritora que marcou a história do Brasil, porque ela tinha feito algo pioneiro. Ela tinha feito algo que escritores homens, brancos, não tinham feito. Por que eu não tinha aprendido sobre ela na escola? Vocês conseguem pensar qual é o motivo dessa ausência? Dá para responder mentalmente? Então, eu estava ali, indignada, e eu já tinha começado a escrever cordel, porque era minha intenção continuar a tradição da minha família, mas eu queria fazer isso num formato novo, não queria escrever cordéis com aqueles mesmos temas de sempre, falando do Lampião, do Padre Cícero, dos homens, heróis. Meus cordéis sempre foram subversivos. Então, eu pensei, eu vou fazer uma coleção falando de heroínas negras e eu vou contar a história da Maria Firmina. Porque eu tinha 2 problemas, que eram os problemas causados pelas lacunas de referências. A lacuna na identidade e a lacuna na criatividade. A lacuna na identidade, eu posso dizer que eu avancei 70% do caminho, ou 100% do caminho. Porque a identidade é uma coisa que você afirma sua convicção, mas que você precisa manter todos os dias, trabalhar todos os dias. E ela é fluida. Mas a lacuna na criatividade, eu ainda precisava fazer alguma coisa a respeito. E eu me sentia no papel de agradecer, de dar um retorno, porque eu tinha encontrado as referências que disseram para mim que eu podia, sim, ser escritora, ao contrário do que eu, de alguma forma, pensava quando estava crescendo. Então, eu escrevi a história de Maria Firmina em cordel, com outras heroínas negras também. A coleção de cordel foi um sucesso muito grande. Depois virou um sucesso em livro. Mas, não sem antes, eu ter que me deparar com muitos dos desafios que explicam o apagamento de Maria Firmina dos Reis nas escolas, nos eventos literários, nas editoras. Porque eu cheguei para várias editoras e falei assim, eu vendi 20 mil cordéis dessa coleção sozinha pelo meu site em 1 ano. Eu sei que vai dar certo. Vocês não querem publicar? 80% não respondeu. Algumas disseram que não tinha dinheiro, outras disseram não. Quando uma aceitou, várias vieram tipo, poxa, hein, parabéns. Uma falou assim, fiquei arrependida. Pois é, né? Acontece. Mas aí entram questões de mercado editorial, de a gente não conseguir colocar o livro na livraria, de sempre ser o outro. Você não é uma escritora, você é uma escritora negra, você não escreve literatura, você escreve literatura afro-brasileira, você sempre é o outro. Mas a Maria Firmina dos Reis, de certa forma, ou de muitas formas, ela me inspira a buscar essa coragem, essa ousadia, esse pioneirismo que ela teve
e que hoje eu tento ter, principalmente quando eu penso que isso é algo coletivo, né? Isso é algo que não é sobre a carreira de uma pessoa. Isso é algo que é sobre muitas, sobre muitos, sobre a história do Brasil, afinal de contas. Como a plaquinha de 5 minutos subiu, eu achei, poxa, eu não vou ter o que falar em 15 minutos em pé ainda por cima, né? Mas como eu falo muito, eu vou ler para vocês um trecho do cordel. Não vai ser o trecho de datas e tudo, né? Até depois vocês procuram no livro, tá? Mas fica aí como uma homenagem no meu coraçãozinho. Deu para perceber, né? Que eu sou uma pessoa bem meio meiga. A primeira romancista, que foi negra e nordestina, soube usar com esperteza o fulgor da sua sina. Trabalhou suas palavras, mesmo sendo clandestina. Porque de dificuldades, sua vida foi inteira. Até mesmo o pseudônimo foi sua opção primeira. Como uma maranhense, assinou sua trincheira. Em suas obras literárias, ela sempre demonstrou o seu abolicionismo que na escrita assinalou, e a sua origem negra, com certeza que honrou. Quando publicou seu livro, chegou mesmo a falar que não tinha educação e o prestígio elementar de quem era branco e rico, podendo a tudo comprar. Disse que era mulher e não foi para o exterior, mas assim ela escrevia e sabia o seu valor. Dava luz a esse livro com seu peito em ardor. Ela foi tão importante para outras instigar, e a mim muito emociona, quase ao ponto de chorar. Quando penso em sua vida, quero assim compartilhar. Porque graças a Firmina, hoje temos esse espelho de mulher negra e escritora e que publicou primeiro um livro abolicionista como o mais belo centelho. No entanto, me revolta o nojento esquecimento, pois nem mesmo na escola, nem sequer por um momento, eu ouvi falar seu nome para o reconhecimento. Como pode algo assim, se a história ela marcou? Porque não falamos dela, nem do que ela conquistou. É terrível a injustiça que a escola maculou. É por isso que eu faço no cordel a correção, que conheço a Firmina, um orgulho para a nação, e que espalho sua obra, que desperta o coração. Sendo Úrsula seu livro, A Escrava foi um conto, mas cantos à beira-mar, que aqui aumenta um ponto. Obras de profundidade e também de contraponto. Com humilde gratidão, quero aqui enaltecer a Firmina escritora, em quem eu consigo ver uma negra corajosa para me fortalecer. Obrigada. Nossa, que maravilha, né? Então, agora nós temos o nosso último convidado, que é o pesquisador... Ai, gente, ela fez. Vai todo mundo... Agora o nosso último convidado. Ai, adorei, me senti... Não sou gordo. O pesquisador... Nada contra o gordo. Meu namorado era desse tamanho. Adoro o gordinho. O pesquisador da literatura afro-brasileira e referência no trabalho da autora Eduardo de Assis Duarte. Verdade. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer à organização da FLUP por esse convite para estar aqui, nesse momento histórico, né, que a gente está vivendo, e, em especial, pelo destaque que a FLUP está dando à nossa primeira escritora negra. Eu queria começar lendo um trechinho, pode ser? Do romance Úrsula. E é a primeira vez que uma voz negra e feminina escravizada aparece na literatura brasileira.
E essa voz diz o seguinte: conta a história de uma mulher jovem, casada, de nome aqui no Brasil batizada de Susana. Essa mulher era casada, tinha filhos, vivia numa sociedade absolutamente civilizada. Essa mulher tinha família, essa mulher tinha pátria, essa mulher tinha um poder executivo que funcionava, um poder religioso, através dos seus sacerdotes. Essa mulher é uma mulher civilizada. E o nome dela aqui no Brasil foi outro. E ela estava à procura de umas frutas, e acontece isso aqui que eu vou ler para vocês. Ainda não tinha vindo. Quem quiser fechar os olhos, eu acho uma boa técnica. Ainda não tinha vencido 100 braças de caminho, quando o assobio que repercutiu nas matas me veio orientar acerca do perigo iminente que me aguardava. E logo, 2 homens apareceram e me amarraram-me com cordas. Era uma prisioneira, era uma escrava. Foi embalde que supliquei em nome de minha filha que me restituísse a liberdade. Os bárbaros sorriam das minhas lágrimas e olhavam-me sem compaixão. Julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não me foi possível. A sorte me reservava ainda longos combates. Quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo me ficava, pátria, esposo, mãe, filha e liberdade, meu Deus, o que se passou no fundo de minha alma, só vós o pudesses avaliar. Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida, passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé, e para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como os animais ferozes das nossas matas, que se levam para recreio dos potentados da Europa. Davam-nos água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros, a falta de ar, de alimento e de água. É horrível pensar que criaturas humanas tratem seus semelhantes assim e que não lhes dou a consciência de levá-los à sepultura, asfixiados e famintos. Muitos não deixavam chegar a esse último extremo, davam-se à morte. Maria Firmina dos Reis, 1859. Úrsula. A primeira edição, de 1859, imaginem. Já foi mencionado aqui a questão do Nordeste. O Nordeste é pioneiro numa série de questões. O Nordeste não nos dá não só apenas o primeiro romance de autoria negra feminina do país. O Nordeste nos dá a primeira carta de um negro que Henrique Dias escreve ao rei, no século anterior. E o Nordeste nos deu a carta da escrava Esperança Garcia, em 1770. Esperança Garcia escreve ao governador querendo de volta o seu marido, seus filhos, porque ela tinha sido separada numa venda de escravos. Esse livro foi publicado em São Luís do Maranhão, em 1859. É uma coisa absurda. Por quê? Ele ficou pronto uns 3 anos antes, já se tem notícia disso, e ela fez uma subscrição pública para poder publicar o livro. E essa moça, ela era filha de uma escrava
e filha de uma gravidez fora do casamento. Ela não conheceu o pai e ela perdeu a mãe aos 5 anos. Ela é uma autodidata que tem toda uma carreira de educadora, a primeira mulher a vencer um concurso público no Maranhão, para o ensino público, e é uma mulher que, muito antes de Machado de Assis teorizar sobre isso, ela era alguém do seu tempo e do seu país. Machado de Assis foi dizer isso muito depois, que o escritor precisava ser, antes de tudo, alguém do seu tempo, ou seja, conectado com o mundo, e do seu país, conectado com a sua terra. Muito antes de Machado de Assis teorizar isso, a Firmina praticava isso, não é? Mas a temática da mesa é sobre apagamento, não é? Ela foi apagada da história. Ela não está sozinha, não é? As mulheres que escreviam, que publicavam no século XIX, foram esmagadoramente apagadas da história. A história da literatura brasileira só tem 2 mulheres no século XIX. Não é? A Francisca Júlia, aqui no Rio de Janeiro, a poetisa parnasiana, e a Alta de Souza, lá no Nordeste, a poetisa simbolista. 2. A pesquisa contemporânea do século XXI provou que, com livro individual publicado, não foram 2, foram 167. 167 mulheres do século XIX publicaram livros. Só 2 estão na história da literatura brasileira. Esse livro de 59, ela assinou uma maranhense, ela não botou o nome, e esse livro ficou perdido. Da primeira edição, de 59, para uma segunda edição, só no século seguinte, levaram 116 anos, da primeira para a segunda edição. E a gente tem que tirar as lições da história. Da segunda, de 75, uma edição de 200 cópias, facsimilada, uma coisa precária, publicada pelo governo do estado do Maranhão. Não teve circulação nenhuma. Da segunda edição para a terceira, foram 75 para 88, 13 anos. Aí um centenário da abolição, graças à professora Luísa Lobo, aqui, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, saiu uma outra pequena edição, a terceira, com 500 cópias. Da terceira para a quarta edição, que foi em 2004, mais 16 anos. Da quarta para a quinta, que foi em 2009, que é alusiva ao Sesc centenário do livro, 2009, foram 5 anos. Da quinta para a sexta edição, 2009 para 17, 8 anos. Sabe quanto tempo demorou da sexta para essa aqui, a sétima? 6 meses. 6 meses. Então, o século XXI está respondendo. Esse ano caiu no vestibular do Porto Alegre. Já tem umas 10 edições circulando. É de domínio público. Então, esse apagamento tem uma razão de ser. Por quê? Porque ela era uma mulher do seu tempo e do seu país. Primeiro, ela está conectada com o tempo. E ela abraça a grandiosa ideia que percorre o planeta todo, ou pelo menos o Ocidente todo, no século XIX. Qual é essa grande ideia? O movimento abolicionista. É preciso acabar com a escravidão. O abolicionismo é a grande ideia que percorre o século XIX todo. Esse é o primeiro. E nisto, ela bate de frente com pessoas como Hegel, que dizia que a culpa da escravidão era do próprio escravo. E de uma série de outros discursos que estavam aí circulando com caracteres de filosofia, com caracteres de ciência, dizendo que o negro tinha que ser escravizado de cima, porque ele era inferior. Porque era um ser humano infra-humano, um ser humano dominado pelos instintos. E ela inverte isso. Ela vira o Hegel de cabeça para baixo. Porque ela diz que o negro é civilizado, o branco é que é o bárbaro. Quem jogou a rede em cima de um ser humano e tratou o ser humano como bicho foi o branco.
O branco é que é o bárbaro. Então ela está batendo de frente com toda uma estrutura filosófica internacional. Agora que se está denunciando todo esse racismo que está embutido na filosofia de Hegel. A África, para Hegel, não fazia parte da civilização, nem a América do Sul. Então, ela é mulher do seu tempo, ela abarca a grande ideia do tempo dela. E uma mulher do seu país. Uma mulher do seu país, porque via a tristeza que era o Brasil manter-se na contramão do mundo inteiro. Porque o Brasil foi o último a acabar com a escravidão. E há uma outra coisa impressionante, o tempo acabou. Eu vou dar aqui resultados parciais de uma pesquisa que eu estou fazendo. Primeiro livro escrito, publicado por uma mulher negra no Brasil. Isso é fora de cogitação. Outro item. Primeiro romance abolicionista da língua portuguesa, publicado por uma mulher. 3 anos antes, teve um português, o seu José Evaristo da Almeida, não tem nada a ver com a Conceição, tá? Nada a ver com a Conceição. E esse seu José Evaristo é considerado o fundador da literatura de Cabo Verde. Ele nasceu em Portugal, mas foi morar em Cabo Verde, e lá ele fez um romancinho muito fraquinho, chamado O Escravo, que não queria liberdade não, porque ele era apaixonado pela Sinhazinha. Ah, vá tomar banho. Eu estou mapeando a história da literatura de todos os países da América Latina. Não posso garantir 100%, porque a pesquisa ainda está em andamento, e a história da literatura esquece e omite uma série de coisas. Tem que escarafunchar os arquivos, ver se tem, se não tem, etc. Até o momento, posso afirmar com vocês que é a primeira mulher negra a publicar um romance em toda a América Latina, é essa moça aqui. Você tem mulheres publicando na Argentina, no Peru, na Bolívia, no Chile, na Colômbia. Você tem mulheres publicando, todas brancas, falando de outros assuntos. Existe o Senhor Comendador, que é da Juana Paulo Manso de Noronha, que é uma argentina, e o livro, inclusive, se passa algumas cenas aqui no Rio de Janeiro, porque essa senhora morou aqui no Rio de Janeiro e fundou um jornal aqui em meados do século XIX, Juana Paulo Manso de Noronha. É uma senhora branca da elite e que toca na questão da escravidão assim, muito distante. E há uma outra questão. Estamos indo para o inglês. Estamos indo para o inglês, falta só 1 minuto. E aí eu chego na dona Harriet Wilson. A dona Harriet Wilson é considerada a primeira romancista negra da literatura norte-americana ou estadunidense, como queiram. Eu li e reli essa senhora, ela está sendo traduzida, a editora Masa, lá de Belo Horizonte, brilhante Masa, lá de Belo Horizonte, a mais antiga editora negra do país, vai lançar o livro da Wilson agora, no próximo semestre, traduzido em Belo Horizonte. O que ocorre? Para mim, não é ficção aquilo. Aquilo é a biografia dela. Os estudos em torno já estão mostrando que ela está falando da vida dela. Ela criou apenas um personagem. E o livro é ela com 6 anos, ela com 7 anos, ela com 8 anos, ela com 9 anos, com 10. Então, é uma estrutura de autobiografia. Não é um romance, como está isso aqui. Então, para terminar, fica esse ponto de interrogação aí, por favor. A pesquisa ainda está em andamento. Tá? Eu não posso assinar nenhum artigo ainda sobre isso, mas eu acredito que é o primeiro romance escrito por uma mulher negra em todas as Américas. Muito obrigado. Obrigado. Espera aqui só um minutinho. Então, gente, olha só. Não vou me despedir de vocês, porque vocês vão voltar amanhã e a gente vai se encontrar aqui no hall. Vocês vão poder degustar uma cervejinha da Trópica, nossa parceira, aqui no hall. E eu também vou mostrar essa camisa da Poemice.
Poemice está com a gente também desde o começo e essa camisa vai estar sendo vendida aqui amanhã. Todo mundo comprando camisa. Espero que ano que vem seja eu na foto. Maravilhoso. E o que mais tem que falar? E eu resolvi chamar todo mundo que participou aqui hoje. Giovana, Jaride, Luciana, para todo mundo aplaudir muito essa galera toda junta. Chamar nossas mulheres, as aiabás, a força da natureza. Sem as mulheres nós não somos nada. Entra aí, mulherada. Mais aplauso, mais aplauso, mais aplausos. Muito obrigado.